Educação à distância, mudando realidades. Olá! Chegamos à aula 3 da nossa disciplina de Economia e Mercado. Essa é a primeira aula que nós vamos tratar, então, sobre o conteúdo dos 10 princípios de economia do professor Gregory Mankiw. O professor Gregory Mankiw, professor de economia de Harvard, escreveu um manual muito utilizado no mundo inteiro para entender a introdução à economia. Na nossa disciplina, eu fiz um resumo, então, desse conteúdo que ele abordou, onde ele traz aí alguns princípios básicos que vão guiar a gente sobre como compreender o pensamento econômico moderno, principalmente da teoria neoclássica. Nessa primeira aula aqui, a gente vai começar a abordar um resumo importante sobre como as pessoas tomam suas decisões. Eu espero sinceramente que você esteja sendo capaz de acompanhar esse conteúdo pelo roteiro da disciplina. No roteiro da disciplina tem lá todo um caderninho com anotações, onde eu fiz um resumo bem legal desse conteúdo para você. Vamos então à nossa aula? Na aula de hoje, nós vamos iniciar esse conteúdo dos 10 princípios da economia. O primeiro conteúdo que nós vamos estudar é as pessoas enfrentam trade-offs. O segundo é o custo de algo é o que você desiste para obtê-lo. O terceiro é pessoas racionais pensam na margem. E o quarto é pessoas reagem a incentivos. O objetivo dessa aula é esclarecer a relação econômica dos indivíduos. Vamos falar então sobre os 10 princípios da economia, do Gregory Mankiw. O Gregory Mankiw nasceu em 1958, ele está vivo até hoje. E ele é professor de economia de Harvard. Ele escreveu esse livro, Introdução à Economia, um manual muito utilizado, eu tenho ele na minha casa, vários economistas utilizam ele nas suas salas de aula, várias pessoas foram formadas em economia estudando esse manual no mundo inteiro. E lá ele reduz os principais pensamentos de economias a esses 10 princípios de economia. E nesses 10 princípios ele organiza assim: como as pessoas tomam decisões, como as pessoas interagem e como a economia funciona. Na aula de hoje vamos falar sobre como as pessoas tomam decisões. Na próxima aula, aula 4 da nossa disciplina, vamos falar sobre como pessoas interagem. E na aula 5, como a economia funciona. Está organizado assim, os 10 princípios de economia. 4 da aula de hoje, de como as pessoas tomam decisões. E outros 3, na próxima aula, nós vamos ver como as pessoas interagem. Vamos estudar sobre como o comércio pode ser bom para todos, como os mercados geralmente são uma boa maneira de organizar a atividade econômica. E a exceção do princípio número 6, está aí o princípio 7. Às vezes, os governos podem melhorar o resultado dos mercados. Na aula seguinte, aula 5 da nossa disciplina, como a economia funciona, onde vamos estudar o princípio número 8, o padrão de vida de um país depende da sua capacidade de produzir bens e serviços. Princípio número 9, os preços sobem quando o governo emite moeda demais. E princípio 10, a sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Começando então, nosso conteúdo de como as pessoas tomam decisões. Busca resumir então como a economia ortodoxa, a economia neoclássica, entende a tomada de decisão dos indivíduos e é importante para entender os modelos econômicos e relevante para a elaboração então de políticas. Nesse princípio, então, a gente vai ver que as pessoas enfrentam um trade-off. Um trade-off nada mais é do que uma escolha muito específica, onde uma opção exclui a possibilidade de você escolher outra coisa. Por exemplo, o que você vai fazer com a sua próxima 1 hora de vida? O que você vai fazer com isso? Gente, qualquer escolha que você tomar vai excluir todas as outras possibilidades. Se você vai ficar aqui estudando, se dedicando, investindo no seu futuro, essa foi uma decisão. Se você vai abrir o Facebook, o Instagram e ficar nas redes sociais passeando, essa é outra decisão também. Uma decisão automaticamente exclui a outra. Não tem como escolher as duas coisas ao mesmo tempo. Isso aí é um trade-off, quando você escolhe algo abrindo mão das outras opções. Alguns exemplos muito clássicos é o que fazer com o seu tempo, o que fazer com o seu dinheiro. Cada vez que você gasta R$10, você está gastando só em uma coisa, não em várias ao mesmo tempo. Aquele dinheiro foi embora e não volta mais. E também, se você escolhe entre a eficidade ou a eficiência, se você escolhe entre a eficiência ou a equidade. Quando eu faço uma coisa muito eficiente, normalmente eu não estou distribuindo bem.
como essa coisa está sendo feita. Quando eu faço com muita distribuição, normalmente eu não estou fazendo de forma muito eficiente. Os trabalhos da turma, né? Tem o melhor aluno da turma, aquele cara que é um gênio naquela matéria, o cara é muito bom naquilo. Se ele for fazer sozinho, ele está fazendo com muita eficiência. Mas ele está deixando de oportunidade de dialogar, compartilhar os seus conhecimentos com os seus colegas, e às vezes se ele fizer um trabalho em grupo, ele realmente conseguir debater com o grupo e fazer o trabalho realmente de forma junta, ele pode fazer com mais equidade, fazendo aí uma uniformização dos conhecimentos na turma. Assim é para vários processos produtivos. Normalmente uma empresa, ela decide por alguma forma de equidade quando ela quer melhorar a capacidade de produção dos seus funcionários como um todo. Por exemplo, quando ela quer capacitar todos os seus funcionários. Porque muitas vezes um é muito bom, mas você não consegue deixar toda a atribuição para aquele um único funcionário. Isso poderia deixar você até muito dependente daquela uma pessoa. Então você pede para ele ensinar os outros. Ele está perdendo tempo com isso, mas ele está trazendo mais equidade, está distribuindo aí, no caso, o conhecimento. E às vezes isso é menos eficiente. Se você colocasse tudo para esse um único funcionário que é muito bom, você estaria realizando as tarefas de forma super eficiente. É um trade-off, a gente precisa equilibrar. Tem hora que a gente quer mais eficiente, tem hora que a gente quer mais equidade. O segundo princípio é o custo de algo é o que você desiste para obtê-lo. Nós chamamos isso de custo de oportunidade. Como você só pode fazer uma escolha, o preço dessa escolha acaba sendo o que você teve que desistir para tomar a sua decisão. A escolha ótima que você abriu mão é o preço que você está pagando por uma escolha. Como que a gente pode pensar isso? Eu tenho um exemplo ligado à sua vida hoje. Você decidiu fazer esse curso no IFRO. Se você pensar apenas pelo custo financeiro, você pode achar que esse custo está sendo de graça. Estou fazendo um curso grátis no IFRO. Isso não é verdade. Existe um grande custo de oportunidade nesse momento. Quando você se matriculou nesse curso, quando você começou as disciplinas, entregou as atividades, você se comprometeu. Comprometeu o seu tempo, que é um dos bens mais preciosos que você tem na sua vida. Então, o que você está pagando para fazer nesse curso é com a sua vida, com as suas horas de vida aqui no planeta Terra. Com o que você poderia estar fazendo de melhor com essas horas de vida. Talvez estudar para um concurso público. Talvez investir mais numa empresa que você quer montar. Talvez se dedicar mais a aprender algo muito específico que você quer tirar a dúvida. E não precisa de um diploma para isso. A internet está aí cheia de informações para você aprender mais sobre o conteúdo. Talvez até arrumar um emprego. Trabalhar nessas horas que você estava estudando. Tudo isso são oportunidades que você está abrindo mão quando você está decidindo se dedicar a esse curso no IFRO. E é muito bom ter a clareza mental de saber o que a gente está fazendo. Tomar decisões realmente livre de outros pensamentos. Esse curso não é grátis. Nada na sua vida é grátis. Tudo que você escolhe fazer e você se dedica a fazer de verdade, você está tendo um custo de oportunidade muito alto. Você está decidindo escolher aquilo e abrindo mão de todas as outras escolhas que seriam possíveis para você até então. Nós chamamos isso de custo de oportunidade e a gente entende que o benefício financeiro da minha escolha pode ser uma forma de calcular a escolha financeira ótima que eu teria nessa situação. Eu tenho uma fórmula matemática, então, para calcular o custo de cada escolha. Se você estivesse, por exemplo, trabalhando, estivesse sendo remunerado pelas horas de estudar, ao invés de estar aqui fazendo nosso curso, você poderia talvez estar se dedicando aí e estar tirando R$200 por mês, 300, R$400 por mês. E aí, ao estar fazendo esse curso hoje, isso não tem custo para você, mas estar abandonando a opção de estar trabalhando é o custo que você deve levar em consideração. Isso você pode levar para vários exemplos na sua vida. No roteiro eu trago um exemplo disso, você pode refletir. Eu adoro esse princípio, eu acho que esse princípio mudou completamente a minha vida. À medida que eu entendi isso, eu vivo uma vida muito mais sem arrependimentos e eu desejo isso para você também. Eu quero que você entenda esse princípio de verdade e que você comece a pensar de forma ótima, otimizar suas escolhas e compreender o custo de cada uma das suas decisões. Por isso eu te indico de verdade, leia o roteiro da nossa aula, leia o roteiro da disciplina e você vai entender muito mais sobre o custo de oportunidade. Seguindo, então, vamos para o princípio número 3. Pessoas racionais pensam na margem. A decisão das pessoas não acontece nos extremos. Eu não decido, por exemplo, montar uma empresa totalmente mecanizada ou totalmente baseada em mão de obra humana.
Eu não decido, por exemplo, montar um call center, né, um atendimento totalmente de inteligência artificial ou totalmente de pessoas manualmente atendendo o telefone. Toda vez que eu faço uma decisão, eu faço essa decisão na margem. Eu decido mudar uma pequena unidade, uma pequena quantidade dos meus fatores de produção. Se eu começo a utilizar uma inteligência artificial, eu troco talvez um computador que está ligando para as pessoas por inteligência artificial. Falando em computador, se eu vou usar máquinas mais modernas no meu trabalho, se eu quero usar uma máquina diferente, um software diferente, normalmente eu compro uma máquina, uma licença de software. E aí eu vejo como aquilo está funcionando, se aquilo está rendendo, se está valendo a pena. E se aquilo estiver valendo a pena, é que eu vou fazer outras aquisições. Esse princípio me parece tão óbvio que ele nem deveria ser um princípio. Eu posso explicar a história de onde ele surgiu. Esse princípio está na escola neoclássica. Ele é diferente de uma coisa que os clássicos afirmavam. Os clássicos afirmavam que os agentes racionais sempre escolhiam as coisas mais óbvias, obviamente lógicas, para suas empresas e para as pessoas também. E era difícil fazer contas matemáticas com isso, sabe? Porque se você tem uma fábrica, você pode trocar então essa fábrica de aviões por uma fábrica de carros e eu posso mudar a produção na teoria econômica liberal. Mas esse princípio vem trazer uma mudança para dizer assim, olha, os fatores produtivos eles são mais fixos e as decisões das pessoas estão mais ligadas a uma mudança gradual. Se a pessoa quer migrar de uma fábrica de carros para uma fábrica de avião, dificilmente ela vai migrar do dia para a noite. Pode ser que ela lance um modelo de avião e comece devagarzinho a entrar nesse mercado. Né? Se a pessoa está fazendo, por exemplo, uma colheita numa fazenda e a colheita totalmente manual, ela não vai trocar totalmente demitindo todas as pessoas e contratando máquinas para fazer a colheita. Provavelmente ela vai contratar uma máquina colheitadeira e vai colocar para funcionar e vai ver quais são os custos de verdade, qual é a dificuldade real de fazer aquele tipo de trabalho, qual é os desafios daquilo e quais são os retornos. Para depois fazer uma escolha racional de se vale a pena comprar mais uma máquina e assim abrir mão de uma parcela maior da mão de obra e fazer essa mudança do fator produtivo dessa fazenda, de uma colheita manual para uma colheita mecanizada. Esse princípio, então, vai melhorar principalmente as contas matemáticas da economia neoclássica. Ele fala de mudanças gradativas, está ali no slide, né? Mudanças gradativas. Segundo item, mudanças gradativas, e fala da análise do custo-benefício. Análise do custo-benefício da nossa vida, geralmente a gente faz assim, aumentando o custo aos poucos, para realmente perceber gradualmente os benefícios. Seguindo então o estudo dos princípios, vamos para o quarto princípio, que fala como as pessoas reagem a incentivos. Nós temos uma racionalidade, nós fazemos então a análise do custo-benefício. No entanto, incentivos afetam as nossas escolhas. E esses incentivos podem ser implícitos ou explícitos. Por exemplo, alguns incentivos implícitos são a moral, o costume, o status, a expectativa social. É implícito que a gente espera, por exemplo, no final do ano, que uma pessoa mais rica, de mais posses, faça doações no Natal. Vamos doar cestas básicas? Vamos doar para os garis, vamos doar para os porteiros, vamos doar para o segurança. Pessoas que têm então uma renda social maior têm uma expectativa moral, que essas pessoas façam uma contribuição. E às vezes aquilo nem estava totalmente na racionalidade da pessoa, às vezes ela nem vê um custo-benefício muito grande de fazer essa doação. No entanto, esses incentivos sociais que fazem com que ela tenha uma pressão para fazer essa doação, acabam mudando como a pessoa reage com a realidade e como ela realmente toma suas decisões. Outros incentivos são explícitos, aqueles que estão escritos, mais claros, pagamento de bônus, multas, leis, contratos. Né? A gente sabe que jogar lixo pela janela do carro é uma coisa que faz mal para a sociedade, todo mundo sabe isso. Mas existe um incentivo maior, além de só saber disso. A gente multa. Se está jogando lixo no carro, o carro pode ser multado. Isso aí é um incentivo explícito para a gente parar de jogar lixo da janela do carro. Isso aí é um princípio que vai mudar também as fórmulas matemáticas, como a gente faz a estatística na economia. E tem umas coisas bem interessantes de como pensar a prática desse incentivo. Tem um exemplo muito curioso e engraçado dentro de um livro chamado Freakonomics, que é um livro do economista americano, né, que é o Levis,
que ele fala sobre estudos de caso de uma escola que estava tendo alguns atrasos para buscar os alunos. Os alunos tinham horário para sair na escola, supomos, lá pelas 5h30, e os pais deveriam buscar. E tinha os pais que não buscavam seus filhos até 6 horas. 6 horas eles não tinham ido buscar as crianças ainda. E sempre tinha ali 3, 4 crianças, uma quantidade reduzida. Eles decidiram, então, fazer um incentivo para aqueles pais buscarem as crianças e atribuir uma multa para quem deixasse os filhos além das 6 da tarde. O que eles encontraram, na verdade, por esse incentivo, e é a história curiosa do livro, não do livro inteiro, mas de um capítulo do livro, é que esse incentivo funcionou de efeito contrário. Ao invés de 3, 4 pais acharem que estavam sendo punidos pagando essa multa, agora, de repente, muitos outros pais começaram a deixar as crianças e decidiram pagar essa multa e não foram buscar seus filhos antes das 6 da tarde, começaram a pegar mais tarde. Acho que funciona aí como o incentivo teve um efeito contrário do que foi planejado, porque nesse caso a multa aplicada foi muito baixa, um valor financeiro muito pequeno. Muitos pais que estavam na correria para chegar na hora acharam que valia a pena não correr, só pagar a multa e deixar pegar o filho um pouquinho mais tarde. Passar na outra loja rapidinho para ver um negócio, posso deixar o filho lá e pago uma multa tranquilo, ele está seguro, a escola está cuidando dele. Esse livro é um livro muito interessante, ele fala sobre a economia numa perspectiva bem neoclássica e bem curiosa, bem divertida, usando dados econômicos. Freakonomics foi best-seller nos Estados Unidos, é um livro mais atual, e ele traz vários capítulos, cada capítulo estudando um caso diferente, sempre com um viés econômico sobre fatos sociais. Recomendo a leitura. Pessoal, esses foram os primeiros princípios de como as pessoas interagem. Nós estamos estudando os 10 princípios da economia do professor Gregory Mankiw. Sugiro a leitura do roteiro da disciplina e encontro vocês na próxima aula, a gente prossegue com esse assunto. Até breve! Educação à distância, mudando realidades.